Esta apresentação tem como objetivo relatar como é realizado um procedimento operacional padrão, bem como o que deve conter, quais os seus objetivos e de quem é a responsabilidade pela realização de um procedimento operacional padrão, conhecido como POP, além de enfatizar também sobre um POP de nutrição parenteral. O que é um POP? A sigla POP significa Procedimento Operacional Padrão, mais conhecido como POP. É um documento que traduz a execução do trabalho de um processo. O POP deve conter as informações em uma linguagem clara e simples, para que o colaborador possa utilizar como guia na realização de suas atividades. Então, pessoal, meu nome é Kellen e eu vou falar sobre os objetivos do POP. Tendo em vista que o POP ele é um documento organizacional que normatiza e planeja os procedimentos a serem executados dentro de qualquer estabelecimento, empresa, ele tem alguns objetivos, algumas finalidades. A principal finalidade dele é manter os processos, as tarefas a serem executadas, tudo padronizado. Outra finalidade ele é minimizar os erros, os desvios na execução das atividades. Ele também assegura a qualidade nos serviços e na eficiência dos processos operacionais, porque ele descreve tudo detalhado. E outra finalidade dele é facilitar a integração dos colaboradores. O responsável por elaborar o POP seria o profissional técnico, no caso o farmacêutico, encarregado, disponível no momento, com o objetivo de oferecer nutrientes essenciais e equilibrados para suprir as necessidades básicas de nutrição. Continuando a apresentação, aqui quem fala é Raíssa. Vamos falar sobre o que deve conter no POP. Lembrando que é importante dizer que deve conter informações suficientes para que os colaboradores possam usá-lo como um guia, em caso de dúvida, para buscar informações. Ok, recorrer. É interessante que o POP tenha o nome, objetivo, documento de referência, local de aplicação, siglas e a descrição das etapas da tarefa e de seus executores e responsáveis. Também é interessante que tenha um fluxograma, nome do responsável pela guarda e atualização desse documento, a frequência da atualização, a forma que será gerado e o gestor que o elaborou. Basta descrever as tarefas que fazem parte da rotina daquele trabalho, tomando alguns cuidados, por exemplo, não copiar os procedimentos de livros ou de outras organizações, que, como foi dito aqui no slide, tem que ter um documento de referência, mas ele não deve ser copiado, Cada instituição tem a sua particularidade, e cada procedimento vai ser adequado ao processo que vai ser feito por ali. Antes de falar sobre o procedimento operacional padrão de nutrição parenteral total, vou dar uma pequena introdução, coisa rápida. A farmácia hospitalar é a unidade técnico-administrativa. É considerada como serviço de apoio essencial ao hospital, semelhante ao laboratório clínico, ao radiodiagnóstico e outros, tendo como objetivo promover o uso racional de medicamentos. A nutrição parenteral ou parentérica é um método de administração de nutrientes que é feito diretamente na veia, quando não é possível obter os nutrientes através da alimentação normal. Que nutrientes são esses? Lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, aminoácidos, entre outros também. Existem 2 tipos de nutrição parenteral: a nutrição parenteral parcial e a nutrição parenteral total, que é a NPT, a abreviação. A nutrição parenteral total são administrados todos os tipos de nutrientes e vitaminas através da veia. Geralmente é feito na nutrição parenteral central. E também tem a nutrição parenteral parcial,
que são administrados apenas alguns tipos de nutrientes e vitaminas através da veia. A nutrição parenteral total é indicado para aqueles pacientes sem perspectiva nenhuma do uso da via enteral pelos próximos 7 dias. Ou seja, aquele que o médico avaliou e viu que ele vai precisar sim ficar mais de 7 dias internado usando a via parenteral para poder se nutrir. Ou também aqueles pacientes que têm inviabilidade do trato gastrointestinal ou paciente que tem síndrome do intestino curto ou doenças inflamatórias em atividades, enfim. Quem são os profissionais responsáveis que participam da nutrição parenteral? São médico, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico. O médico é quem prescreve, o enfermeiro é quem administra, o nutricionista, ele avalia o estado nutricional, né? E o farmacêutico é que desenvolve, manipula, prepara, faz o controle de qualidade, a conservação e o transporte. POP Nutrição Parenteral. Objetivos do suporte nutricional. Identificar a tempo as necessidades nutricionais dos pacientes, prever a necessidade de nutrientes para o sustento dos sistemas fisiológicos, selecionar as formulações nutricionais e os métodos de administração apropriadas às condições do paciente ou da patologia. Reavaliar continuamente a adequação do método nutricional ao paciente e indicações da nutrição parenteral total. Impossibilidade do uso das vias oral, enteral, interferência de doença de base em ingestão, digestão ou absorção dos alimentos, desnutrição com perda de massa corporal maior que 20%, estados hipermetabólicos, grandes queimados. Olá pessoal, meu nome é Suelane e eu vou dar continuidade no assunto no que refere-se ao procedimento operacional que deve conter no POP de nutrição parenteral total. Além dos procedimentos operacionais padrão, que são os de controle de temperatura, lavagem das mãos, limpeza do ambiente, além de todos esses POPs, também existe a necessidade de um procedimento operacional padrão de higienização da cabine de fluxo laminar, na qual essa cabine ela auxilia, no procedimento no que se refere ao preparo das nutrições parenterais. Essas nutrições elas são preparadas dentro de uma farmácia hospitalar, na qual é feito dentro dessa cabine e ela deve ser bem higienizada, porque tem todo um processo de esterilização. Além disso, é realizado também um POP de preparo de medicamentos injetáveis, de procedimento operacional padrão da limpeza da área física da farmácia, ou seja, além da limpeza da cabine de fluxo laminar, toda a área da farmácia também deve conter uma higienização eficaz. E, geralmente, essas bolsas de nutrição parenterais, elas são colocadas a nutrição, no caso, parenteral, ela é colocada dentro de um recipiente, como esse exposto na imagem inferiorzinha da tela. Esse recipiente geralmente contém lipídios, aminoácidos, eletrólitos, glicose e cloreto de cálcio, mas alguns fabricantes optam por não adicionarem todos esses componentes juntos, devido à necessidade de cada paciente. Então, tem os pacientes que não podem ter na composição de sua alimentação glicose, outros não podem conter lipídios e outros nem cloreto de sódio, devido à hipertensão, diabetes, colesterol alto. Então, devido a essas patologias, alguns fabricantes fazem as nutrições parenterais com conteúdos diferentes, Ou seja, em cada recipiente, um componente diferente. E é isso, espero que vocês tenham entendido. E a nutrição parenteral, de uma forma bem geral, ela serve, no caso utilizada em pacientes que geralmente estão acamados, em coma, ou que não conseguem deglutir normalmente, Eles
tem uma certa dificuldade em fazer alimentação por via oral.